Meus queridos, ok. Ontem uma colega lá da UPA, aqui da UPA do Jastinho, perguntou: aí, amigo, amanhã e o Brasil? Eu digo: olha, eu ainda confio na nossa seleção. Então, para mim, vai ser o mesmo placar do jogo passado, 2-1, não é? Ela disse: que bom, vamos lá, vamos para frente. Eu disse: tá certo, vamos para cima. Em nome de Jesus. Já tem um colega que escolheu o Brasil, só torce pela Argentina e por aí vai, né? Mas, queridos, nessa manhã nós queremos... ontem teve o culto dos jovens. Como é que foi lá, juventude, vocês que estiveram lá? Foi bênção, foi legal, foi bênção, foi bom? Só não foi melhor porque eu não estava presente, né? Meu Deus, nem lembraram do pastor. Irmãos, nós queremos pensar nessa manhã sobre a reconciliação com Deus. Eu estou trazendo temas dentro da lição, que tem a ver com a lição que os adultos estão estudando. Não sei se é a mesma lição dos jovens também. Então a gente quer pensar um pouquinho nessa manhã sobre a nossa reconciliação com Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Vamos ler dos versos 18 ao 21, por favor, em nome de Jesus. Segunda Coríntios 5, 18 ao 21. A palavra de Deus vai nos dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente te pedimos que venha nos ensinar e aplicar tua santa palavra nos nossos corações. Em o nome de Jesus, amém. Quero que você imagine aí um jovem talentoso, artista plástico, que ele passou meses trabalhando na sua obra de arte. Era um quadro belíssimo, extraordinário, que expressava toda a habilidade, toda a sua criatividade, todo o amor, toda a sua dedicação. Ele colocou aquela tela na parede, em uma moldura também magnífica, não é? E a expôs na sala da sua casa. Não, esta aqui é minha obra de arte, eu tenho orgulho dela. Mas certo dia veio um ladrão, invadiu a casa dele e roubou aquela obra-prima. O pintor ficou muito triste, profundamente angustiado, triste, porque tinham levado a sua obra-prima. E o ladrão, sem entender o real valor, né, daquela obra de arte, ele vendeu o quadro numa loja por um preço bem irrisório.
uma loja de penhores, de velharias, bem no centro da cidade. E ali o quadro foi jogado no fundo de uma gaveta, depois foi passado para uma estante, no meio de várias coisas antigas. Com o tempo, foi acumulando poeira, foi acumulando os resquícios do sofrimento com a umidade, né? Local úmido. A tela ficou arranhada, foi manchada, e aquela obra-prima de outrora, ela já não parecia mais a mesma. Ela estava desfigurada. Anos depois, esse próprio artista, ele caminhando pela rua assim, despretensiosamente, lá pelo centro da cidade, ele entrou naquela loja. E ao revirar algumas caixas, ele reconheceu os traços da sua própria obra de arte, lá no fundo de uma prateleira. E o coração dele ficou acelerado, se emocionou. O quadro estava sujo, o quadro estava quebrado, estava irreconhecível para qualquer outra pessoa, mas o autor, ele sabia exatamente o valor daquela obra. Então o artista, ele não brigou com o dono da loja, ele não gritou, ele não exigiu o quadro de volta, disse, não, esse quadro aqui é meu, foi roubado, não fez aquela coisa toda. E ele foi até o balcão e perguntou o preço e pagou o valor estipulado pelo dono da loja. Então ele comprou de volta aquilo que já era dele. Preste atenção nisso. Ele comprou de volta aquilo que já era dele por direito de criação, porque foi ele que criou, foi ele que fez aquela obra de arte. Então ele levou o quadro para o seu ateliê, limpou a poeira, restaurou as cores e o colocou de volta no lugar de honra. O colocou de volta no lugar de honra da sua casa, lá na parede. O que é que tem a ver essa história com esse sermão? Meus amados, essa história, ela ilustra perfeitamente o que a Bíblia chama de reconciliação. Nós somos criados por Deus como a sua obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus, feitos para viver na sala do Pai. Amém? Em perfeita comunhão com Ele. Mas o pecado, ele nos roubou, ele nos jogou em uma vida de lama, de poeira, de culpa, de marcas profundas, como ficou aquele quadro. Nós ficamos desfigurados por causa do pecado, como ficou aquele quadro que foi roubado por aquele ladrão. Mas o Criador, Ele não desistiu de nós. Amém? Assim como aquele artista plástico, o nosso Criador, Ele não desistiu de nós. Ele veio até este mundo, Ele nos encontrou, e na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço de sangue para nos comprar de volta. A reconciliação não é o quadro tentando se limpar sozinho na gaveta. Nós não conseguimos fazer isso.
A reconciliação é o artista que desce para pagar o preço, nos resgata e nos traz de volta para o lugar de honra, de onde a gente nunca deveríamos ter saído. É sobre isso que o apóstolo Paulo, ele fala nesse texto que nós lemos. Então, assim como aquele artista pagou o preço para resgatar o que já era seu, Deus olhou para nós, olhou para a humanidade, na sua miséria, e pagou o mais alto preço na cruz para nos trazer de volta. É exatamente sobre essa troca gloriosa que o apóstolo Paulo nos escreve. Talvez você até que possa estar nos assistindo ou vai nos assistir, talvez você aqui nessa noite, apesar de sermos poucos, tenha entrado aqui nessa manhã sentindo exatamente como aquele quadro, espiritualmente falando, quebrado, se sentindo sujo, talvez esquecido no fundo de uma prateleira, mas o meu e o seu Criador, Ele conhece o nosso valor e Ele veio ao nosso encontro. Amém? Deus está aqui nesse lugar. Então, vamos entender aprender o que a palavra de Deus diz sobre o plano de reconciliação, o plano dele para nos devolver o lugar de honra. As pessoas gostam de dizer que as religiões são muitas, e é verdade, o Deus é um único só existe um Deus. É verdade, mas do que adianta saber disso se não conhecermos o plano de salvação de Deus que Ele traçou para nos reconciliar com Ele? Não adianta de nada. Então, a primeira lição que a gente aprende é sobre o ponto de partida. Quem tomou essa iniciativa? Está lá no verso 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus, veio dele. O texto nos diz que a iniciativa veio de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o ponto de partida. Deus é o autor. Na terra, quem foi ofendido geralmente espera que o ofensor peça desculpas, né? Venha pedir perdão e tal. Mas no Evangelho é diferente. O ofendido por nós é o nosso Criador. O ofendido, mas ele é ofendido, ele vem e ele vem atrás da gente, que somos os ofensores. O ofendido vem atrás da sua criação que o ofendeu, para poder reconciliá-lo consigo. Somos nós. É a questão do amor de Deus, o amor que busca. Deus, Ele não esperou que nós melhorássemos para que Ele pudesse nos amar. Deus não nos ama porque nós melhoramos. Deus nos ama justamente porque nós somos míseros pecadores. Deus nos ama porque Ele sabe que nós somos falhos. Ele nos buscou quando ainda nós éramos inimigos dele. Romanos 5, verso 10 vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. É pela vida de Deus, é pela vida de Jesus, é pelo conhecimento do seu plano salvador que nós somos reconciliados. Então, nós não viemos ao culto nessa manhã por acaso. Você não veio por acaso, eu não vim por acaso. Deus, o Senhor, Ele tomou essa iniciativa de nos atrair à presença dEle. Amém? Para reafirmar, Deus está reafirmando o seu amor por nós. O amor dEle pela minha vida e pela sua vida. Em segundo lugar, o método da reconciliação foi a substituição na cruz do Calvário. Versos 19 e verso 21, olha o que vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Está falando de Jesus. Deus fez Jesus pecado por nós, ou pecador, podemos assim, por nós, porque Jesus não tinha pecado. Então aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então isso fala de uma grande troca. Deus fez uma grande troca. Ele veio na pessoa do seu Filho para trocar a sua vida pela nossa vida, porque a sua morte nos deu vida. É como a gente pode pensar, por exemplo, na nossa conta no banco. A gente está lá com a conta em vermelho, está no vermelho. O banco ligando direto, aquela coisa toda, cobrando e tal. Mas de repente, chega alguém que a gente não sabe de onde e deposita o valor que cobre. E a conta volta para o azul. Aleluia. Nossa conta estava totalmente... É bem assim com a gente. A conta do ser humano estava totalmente devorada no vermelho. Por causa de quê? Por causa do pecado. Mas o Senhor Jesus assumiu a nossa dívida, como aquela pessoa que depositou aquele dinheiro que cobriu a nossa conta no banco. Assumiu a nossa dívida. O Senhor Jesus assumiu a nossa dívida e depositou a sua justiça perfeita na nossa conta. Amém? É assim que funciona. Isso fala do custo da paz. A reconciliação, ela não foi barata. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Na cruz, Jesus experimentou o desamparo. Para que nós... Isso é muito interessante. Vou repetir, ó. Na cruz, Jesus experimentou o desamparo para que nós experimentássemos a adoção. Foi isso que aconteceu. Então, trazendo para as nossas vidas, o diabo quer que eu e você comece a semana se sentindo culpado, se sentindo condenado. Ele luta por isso. Ele luta para nos afastar da vontade de Deus, da presença de Deus, colocando medo, tristeza, desânimo. Mas a Bíblia diz que a gente não precisa ficar se sentindo culpado ou condenado por alguma falha que a gente cometeu na semana que passou. Não. A Bíblia nos diz que a nossa dívida foi paga. Você e eu fomos quitados
quitados. A nossa dívida para com Deus foi quitada com a justiça própria dele. Você está entendendo? Amém? Em terceiro e último lugar, a nossa responsabilidade. Nós temos com isso uma grande responsabilidade. Nós somos embaixadores da reconciliação. O verso 18, a parte B, e o verso 20. Ora, a parte B, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa responsabilidade como embaixadores fala da nossa identidade como crente. Nós temos uma identidade, queridos, não a nossa identidade secular apenas. Mas a nossa identidade como crente. Nós não somos apenas, ou não devemos ser, um frequentador de igreja. Não. Nós somos embaixadores. Você é um embaixador. Você é uma embaixadora. Eu sou um embaixador. O embaixador, ele não fala em seu próprio nome. Ele representa o governo do seu rei. Vou repetir isso aqui, no nome de Jesus. O embaixador não fala no seu próprio nome. Ele representa o governo do seu rei. Para a autoridade e responsabilidade que nós temos no nome de Jesus. Então, ao sair desse culto hoje, ao sair da igreja, nós precisamos pensar, lembrar que nós estamos saindo daqui e entrando num campo missionário. Lá fora é um campo missionário, mas não só na rua. Quando você chegar na sua casa, se encontrar com a sua família, é na sua família, é no seu trabalho, é na sua faculdade. Para quem faz faculdade aqui, é na sua escola. Onde houver caos, onde houver destruição, onde houver problema, nós devemos levar a mensagem da paz. Existe até um órgão do governo, acho que é do governo, não é da prefeitura, que é não sei o que da paz. Não é? Não sei o que da paz lá, um órgão da prefeitura, que é para trabalhar nessas questões. Com certeza da ação social do governo e tal. É uma secretaria, parece que é Secretaria da Paz, se eu não me engano. Eles trabalham justamente para isso, não com a palavra do Evangelho, como nós temos responsabilidade como embaixadores do reino de Deus, mas uma palavra solidária com o trabalho da psicologia, não é? Psicologia social, essas coisas todas. Para que onde houver naquela casa, por exemplo, uma família em frangalhos, né? Um casal e tal, aquela equipe vai lá, são assistentes sociais e tudo, e vai para levar uma palavra de amor, de ânimo, de reconciliação. É bem assim. Então, como é que nós vamos agir nessa nova semana que está começando? Uma palavra para mim e para você, como embaixadores da paz ou como alguém que alimenta discórdias? Vou repetir.
como é que nós vamos encarar essa semana, não é? Agir nessa semana com a nossa vida, como embaixadores da paz ou como alguém que leva discórdias, que leva dissensões, que leva problemas, que arruma problemas, seja onde for. Eu quero que você pense nisso nessa manhã. Na verdade, o Senhor quer que nós pensemos. Fica de pé no nome de Jesus. Concluindo, o resumo de tudo isso é que Deus tomou a iniciativa, Jesus pagou o preço e agora nós temos a missão. Vou repetir: Deus tomou a iniciativa, Jesus pagou o preço e agora a missão é nossa. Há um apelo nessa manhã para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele faz um clamor quase que desesperado no verso 20. Vamos ler novamente: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não sei como está a tua vida com Deus. Eu sei da minha. Eu não sei nem da vida da minha esposa. Tenho uma ideia. Só eu e você sabemos como está a nossa vida com Deus. Nessa manhã, se há uma necessidade de reconciliação, faz isso. Você em casa, que talvez esteja nos assistindo, eu não sei qual a sua posição diante de Deus, como está a tua vida diante de Deus. Essa manhã é manhã de reconciliação para a tua vida, reconciliação para todos aqueles que entendem que estão precisando de reconciliação. Então, para aqueles que porventura estão se sentindo afastados, não é, de Deus, se você sente que a sua comunhão com Deus está quebrada, então que você pense nisso, que você busque essa reconciliação nessa manhã. Se você acha que você sente que está vivendo longe de Deus, longe do Pai, mesmo dentro da igreja, eu passei alguns momentos, queridos, mesmo dentro da igreja, longe do Pai, mas me reconciliei com Ele. O Senhor Jesus está aqui, de braços abertos, para te receber. Então receba a paz do Senhor em nome de Jesus. Se a igreja, nós que somos igreja do Senhor nessa semana, que nesta semana, nós que somos igreja, que nessa semana sejamos realmente, lembremos disso, que somos embaixadores reais, embaixadores do Rei. Então, peça perdão. Se você tem guardado alguma mágoa de alguém, algum rancor, nessa manhã, se decida em reconciliar-se com esse alguém, com o seu próximo, refletindo o que Deus fez por você. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nessa manhã, que é uma manhã de reconciliação para as nossas vidas, eu peço que venha nos visitar, continue a nos visitar de uma forma poderosa, tirando tudo aquilo, Senhor, todo resquício de rancor, de ódio, nos ajudando a perdoar alguém que porventura nos fez mal. Se nós pecamos ou erramos, pedimos neste momento perdão ao Senhor, porque nós queremos estar
reconciliados contigo. Já te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou contigo na cruz do Calvário, mas às vezes nós erramos por pensamentos, erramos por palavras, erramos por atitudes, mas se erramos, nós te pedimos perdão nessa manhã, Senhor, para continuarmos de pé diante de Ti. Nós nos rendemos diante do Senhor e nos ajuda a nos lembrarmos sempre que temos agora uma responsabilidade, que somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do Teu reino, para que ao sairmos daqui da Tua casa, seja na rua, seja na escola, seja em casa com a família, seja entre os parentes, entre os vizinhos, entre os amigos, até diante do inimigo, nós possamos lembrar que temos a responsabilidade de sermos embaixadores da Tua paz. Ó Deus bendito, continua conosco. Agradecemos ao Senhor por mais uma manhã que estamos vivendo e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar.